Olá, já parou para pensar como é que os primeiros cristãos olhavam para as profecias e viam Jesus ali, mesmo quando os detalhes não batiam? Sabe? Parecia que não encaixava. Pois é exatamente esse quebra-cabeça fascinante que a gente vai tentar montar juntos hoje. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente vai começar olhando para um momento super importante, o Pentecostes. Depois, vamos descobrir qual era a chave que os apóstolos usavam para interpretar as Escrituras. E olha, essa chave muda tudo, tá? Ela abre uma promessa que vira universal e nos mostra um jeito de ler que vai muito além do pé da letra. Tudo começa então com o apóstolo Pedro. No dia de Pentecostes, ele faz uma afirmação, assim, super ousada. E o mais curioso é que, de cara, parece que não faz sentido nenhum. Na verdade, parece que ele está contradizendo a própria profecia que ele acabou de citar. Isso, claro, deixa uma pulga atrás da orelha, né? Como é que os apóstolos entendiam e aplicavam as profecias da época deles? Será que eles tinham uma visão, um entendimento que a gente acabou perdendo com o tempo? E é aqui que a coisa fica, bem, interessante. Dá uma olhada nesse contraste. O profeta Joel falou que o Espírito viria sobre toda a carne. Mas, ali no Pentecostes, foram só uns 120 crentes. Joel também falou de sangue, fogo, o sol escurecendo. Nada disso aconteceu literalmente. Então, se Pedro estava certo, como é que a gente explica essa diferença gigantesca? Esse impasse todo nos leva direto para o ponto central da nossa conversa de hoje. Existe um princípio fundamental aqui, quase como uma chave mestra, que muda completamente a nossa ideia do que significa uma profecia se cumprir. Beleza, então qual é essa chave afinal? Chegou a hora da gente descobrir qual era a lente que os apóstolos usavam. A lente que resolve esse enigma e, sério, transforma a nossa compreensão de tudo. A resposta está num conceito com nome um pouco complicado: escatologia parcialmente realizada. Mas calma, a ideia é simples. Pensa assim: para os apóstolos, o Pentecostes não era o fim da festa, mas o começo da festa. Era a inauguração da era final. Com a chegada de Cristo, a festa de Deus tinha começado, mesmo que a casa ainda não estivesse cheia. Então, o ponto crucial é esse: o foco mudou. Não era mais sobre ticar uma listinha de detalhes literais. O negócio era reconhecer que um novo capítulo da história tinha começado. E o protagonista desse capítulo era Cristo. E eles faziam isso num processo de 2 passos. Primeiro passo: toda profecia sobre o futuro de Israel encontra seu significado máximo em Jesus. Ele é o ponto final. Segundo passo: por consequência, essas mesmas promessas se estendem para o povo de Cristo, para a igreja. Ou seja, o que foi prometido para a nação agora se cumpre no seu rei e no seu reino. E olha só, o próprio Pedro confirma isso. Ele diz que a promessa do Espírito que começou em Cristo agora vale para todo mundo. Não importa de onde a pessoa vem, não importa se está perto ou longe. Se for chamada por Deus, a promessa é para ela também. A comunidade virou global. Isso é genial porque mostra que, para eles, não era só um relógio em contagem regressiva para os últimos dias. Não. A própria qualidade do tempo mudou. A chegada de Cristo inaugurou uma nova era, a era messiânica. Eles estavam vivendo num tempo de qualidade diferente. Ok, agora que a gente tem essa chave em mãos, vamos ver como ela funciona na prática. Vamos ver como ela abre promessas que antes pareciam ser só para um povo, num lugar específico. E quem melhor para nos mostrar isso do que o próprio Jesus? Ele pega lá no Salmo 37 uma promessa sobre herdar a terra, que todo mundo entendia como a terra de Israel, e, bum, ele expande isso de uma forma radical. Nas palavras dele, a promessa não é mais sobre um pedaço de terra, é sobre herdar o planeta inteiro. A herança virou global. E o apóstolo Paulo então bota o pingo no i. Ele vai lá na raiz da promessa, lá em Abraão, e diz: olha, a promessa de que ele seria herdeiro do mundo veio pela fé. Ou seja, o plano sempre foi maior. A promessa sempre foi mais grandiosa do que o mapinha. Esse quadro aqui deixa bem claro o antes e depois. No antigo pacto, o foco era na terra prometida e nos descendentes físicos de Abraão. Já no novo pacto, com Cristo, as barreiras caem. A promessa vira o mundo inteiro, e os herdeiros são todos os que creem, sejam judeus ou não. E essa ideia de universal não vale só para a terra, mas também para o lugar de adoração. Tem aquela conversa incrível de Jesus com a mulher samaritana. Ali ele faz algo revolucionário. Ele basicamente diz que a adoração verdadeira não está mais presa a um lugar físico, a uma montanha ou a uma cidade. Ele puxa o centro de tudo para si mesmo. Pensou no impacto disso? Foi uma declaração que mudou o centro de gravidade espiritual da humanidade. Sai dos lugares físicos e vai direto para um relacionamento pessoal com Cristo. A lógica passa a ser: onde Cristo está, ali é lugar santo. Simples assim.
Para a gente fechar o raciocínio, vamos fazer um contraste. Vamos comparar essa abordagem dos apóstolos com o jeito mais moderno, mais literalista de ler as profecias. Isso vai nos ajudar a entender por que os resultados podem ser tão diferentes. Essa comparação aqui é fundamental. De um lado, a hermenêutica literalista, que vê a profecia quase como história escrita antes da hora, esperando um cumprimento fotográfico, bem pé da letra. Do outro, a hermenêutica do Evangelho, que vê a profecia encontrando o seu verdadeiro sentido em Cristo e na Igreja, num cumprimento que é sempre maior, mais intenso, universal e espiritual. Então, qual é o problema com o literalismo estrito? Bom, primeiro, ele corre o risco de tratar a profecia como uma foto antiga, estática, e não como uma promessa viva que cresce. Segundo, ele meio que nega um padrão que a gente vê na Bíblia inteira. O cumprimento é sempre maior que o tipo que apontava para ele. Jesus é maior que o templo, certo? A lógica é a mesma. E por fim, ele pode acabar perdendo de vista o alcance universal que as promessas sempre tiveram. É importante entender isso. O Novo Testamento não mostra a igreja como um plano B que corre em paralelo com Israel. Não, ele mostra o verdadeiro cumprimento da esperança de Israel em Cristo. Os que creem em Jesus não são um grupo à parte. Eles são, na verdade, integrados a Jerusalém Celestial, que é a realidade final para a qual a cidade de Jerusalém aqui na Terra sempre apontou. E com isso a gente chega à nossa grande conclusão. A ideia de uma geografia sagrada é substituída pela presença de Cristo. O verdadeiro lugar santo, o centro da adoração, o ponto de cumprimento de todas as promessas, não é mais um ponto no mapa. É uma pessoa. No fim das contas, essa chave de interpretação dos apóstolos não é só uma curiosidade histórica. É um convite para a gente repensar nossas próprias ideias, nossas expectativas, quando lemos uma profecia. E fica a pergunta no ar. Será que a gente está usando a chave que eles nos deixaram para abrir esses textos?